Boa noite, futuro aprovado no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu sou Milena Machado, sou mentora das carreiras policiais aqui no Que Concurso. Atuo há mais de 2 anos na preparação dos alunos, sou policial civil no estado do Rio de Janeiro e hoje eu quero conversar com você que quer ser aprovado no concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos conversar um pouquinho sobre plano de estudo, vou te falar exatamente o que você precisa fazer para ser o próximo aprovado. Então vamos lá? Vamos começar. Quem ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá colocar o primeiro slide para a gente começar. Bom, nosso tema principal é como montar um plano de estudos para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Vou abordar principalmente o cargo de investigador. E aqui tem a minha rede social, Prof. Milena Machado, para quem quiser também me acompanhar lá no Instagram. Vamos avançando aqui. Bom, pessoal, trouxe alguns tópicos para a gente conversar. Além do plano de estudo em si, a gente precisa abordar alguns assuntos. Por exemplo, metas de questões, de revisões, as metas realistas, até porque você precisa organizar esse material, organizar esse estudo dentro da sua realidade. Não dá para a gente colocar uma carga horária completamente diferente daquilo que você é capaz de cumprir dentro da sua realidade, dentro do seu tempo ali de trabalho, atenção para sua família e tudo mais. Não precisa largar o trabalho nem deixar a família de lado, acabar com o casamento. Dá para a gente se preparar em alto nível, dando conta de tudo um pouco. Então a gente vai conversar sobre essas metas realistas, como que a gente faz isso. A parte do descanso, também você não vai estudar até janeiro sem tirar um descanso. A gente vai conversar sobre isso. Revisões, que é o ponto principal que vocês costumam ter muita dificuldade. Percebo que muitos alunos não fazem revisão e esse pode ser o motivo de você ainda não ter sido aprovado. Então, vamos falar sobre isso. O ciclo EARA, o famoso ciclo EARA, que o nosso grande Fernando Mesquita sempre vem falando sobre isso, tem inclusive um livro. Vamos falar um pouco sobre o ciclo EARA, que a gente vai usá-lo dentro do nosso planejamento, as disciplinas do nosso concurso, os intervalos, enfim, temos muitos assuntos aí para tratar e vamos começar pelo primeiro. Quero dar boa noite a todos vocês, a Beatriz Matias, que está acompanhando aqui no nosso chat. Boa noite para o Rafael Lemos, todos sejam bem-vindos e eu quero pedir uma coisinha para vocês. Participem no chat. Mande a sua dúvida, a sua dificuldade numa preparação para concurso. Eu quero conhecer você e quero solucionar o seu problema. Então, a gente está aqui para conversar e realmente solucionar aquele pontinho ali que está faltando para você ser o próximo aprovado. Boa noite, Ramon Moraes. Prazer falar com vocês. Olha o Charles aqui também, o Sérgio. Bora lá, pessoal. Então, o ciclo EARA aplicado ao concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. O que seria isso, né? A gente tem aqui umas iniciais do ciclo EARA, que significa o estudo, a aplicação, a revisão e a adaptação. Vou explicar para você o que seria cada uma delas e qual é a importância dentro do nosso planejamento. Quando a gente fala sobre plano de estudo, sobre planejar a sua rotina, a sua preparação, a gente está falando de metas, por exemplo, de teorias, metas de questões e metas de revisões. Então, dentro do ciclo EARA, o E seria o estudo. Então, esse momento de estudo, ele quer dizer que você precisa fazer o estudo teórico desse conteúdo. Então, nós temos ali um edital com diversas disciplinas e diversos tópicos a serem estudados, e você precisa fazer o estudo teórico dessas disciplinas, desses tópicos. O estudo teórico, ele precisa ser realizado por teoria, né, por PDF, a teoria por PDF e videoaula. Então, você vai escolher ou o PDF ou a videoaula, beleza? Então, a gente vai fazer essa opção do PDF ou a videoaula em um tópico específico do nosso edital. Em relação à letra de lei, também é importante que a gente faça a leitura dos artigos relacionados ali ao assunto que nós precisamos estudar. A aplicação seria realmente a resolução de questões. Então, não dá para você consumir material teórico, ler PDF e não fazer questões.
Se você não fizer questões, você não vai entender como a banca do seu concurso cobra aquele assunto. E nós estamos falando de uma banca, inclusive, que eu fui aprovada em 4 concursos dessa banca, sei muito bem como ela funciona. E eu te falo uma coisa, gabaritei a discursiva exatamente nesse mesmo perfil da banca FGV, que está sendo cobrado nesse concurso, a parte discursiva. E eu vou te tranquilizar em relação a isso. Se você dominar o conteúdo para a prova objetiva, não vai ter nenhum mistério para você mandar muito bem na sua prova discursiva, tá? Então, na aplicação, a gente está falando sobre um momento de resolução de questões. Esse momento precisa estar organizado no seu planejamento. Não é você acordar, por exemplo, acordei hoje e eu quero fazer questões. Vou fazer 50 questões sobre um tópico específico, vou fazer mais 20 de outro tópico, e vai assim, né? A moda Bangu, como fala aqui no Rio de Janeiro. Um negócio de qualquer jeito. Não é assim. Você vai precisar organizar isso no seu dia a dia, montar ali um planejamento, já é algo que está estruturado para você. Então, você vai fazer a teoria, você vai fazer as questões. E esse momento de resolver questões em sessões do seu estudo. Você pode resolver questões na meta do estudo teórico, que você vai pegar e fazer algumas questões de fixação e depois você vai ter realmente uma sessão específica apenas para resolução de questões, tá? Não questão de fixação, mas uma questão ali mais prática, tá bom? E você precisa ter dentro do seu planejamento, assim como diz o ciclo EARA, um momento de revisão. Um momento de revisão, uma etapa muito importante da sua preparação, que é através da revisão que você vai conseguir fixar esse conteúdo na sua memória. Então, se você não revisa, você não lembra. Se você não lembra, você não acerta questões. Se você não acerta questões, o que vai acontecer? Você não passa no concurso, né? Você manda mal no concurso. Você precisa lembrar disso. Só que você vai estudar hoje para lembrar disso em janeiro, não é isso? Em janeiro. Então, se você estudar hoje e não fizer revisões até janeiro, você não vai lembrar desse assunto. E a gente está falando de um concurso com várias disciplinas e vários tópicos dentro de cada disciplina. Você precisa revisar. A adaptação, ela vai se dividir em 2 fases, o registro e a análise. O que seria isso? É muito importante, quando você fizer questões, que você registre essas questões, tá? O que seria isso? Resolvi o assunto X da disciplina Y. Registrei que eu fiz 20 questões, acertei 15. Beleza. As 5 questões que você errou, você precisa analisar, você precisa entender por que você errou aquela questão. Por quê? Foi falta de conhecimento? Foi falta de atenção? Se foi falta de atenção, bora resolver isso, né? Não dá para ficar desse jeito, né? Desatento, voando, a cabeça voando, na lua. Não dá. Então, começa a policiar. Você não quer ser polícia? Já começa a se policiar aí. E aí, quando chegar ali a parte que você percebeu, não foi falta de atenção, foi falta realmente de conhecimento. Então, você vai se atentar exatamente no momento de revisão, melhorar esses aspectos. Beleza? Vamos avançar aqui no nosso slide para a gente continuar. Deixa eu ver aqui, olha o Ramon, o que o Ramon está falando? O ideal é responder questões logo após estudar o material teórico. Bom, Ramon, boa pergunta. Inclusive, olha, galera, quem quiser ir perguntando enquanto eu vou desenvolvendo o assunto, vai colocando aqui no nosso chat. O Ramon perguntou se o ideal é responder questões logo após estudar o material teórico. Então, Ramon, é muito importante que você consiga resolver ali algumas questões, não precisa ser muito não, tá? Você pode resolver ali 10 questões, por exemplo. Por que só 10? É só para fixação, tá? É só para a gente fixar o conteúdo. Então, quando a gente, por exemplo, acabou de ler, né, a teoria, provavelmente você vai acertar essas questões. Se você errar tudo, misericórdia, você não entendeu nada. Então, ali você já percebe, deu ruim, né? Eu li, assisti a aula, não entendi bolufas, nada entrou na minha cabeça. Aí você se preocupa. Mas as questões ao final da teoria é exatamente para você fixar, só para você colocar ali em prática o que você acabou de ler mesmo. Ou seja, tá fresquinho o negócio. Então, fixa, né? Vê ali, isso aqui, entendi, não entendi, deixa eu, né, olhar isso aqui melhor.
pronto. E aí, alguns dias depois, vou mostrar isso na prática, aqui num plano, como que você pode estruturar as metas de questões. Aí seria uma sessão de 20, de 30 questões sobre aquele mesmo assunto. Então, aí sim a gente vai fazer mais questões. Mas ali, após a teoria, 10 questõezinhas, tá tranquilo. Se der tempo, faça, é importante. Se não der, já gastou 2 horas e meia em uma teoria, não tem problema. Você avança 2, 3 dias depois, 4 dias, a depender do seu ciclo, você vai fazer uma sessão de 30 questões e aí você realmente vai, né, fazer uma revisão por questões e fixar aquele conteúdo, ver o que você errou, o que não ficou muito claro, vai ler o comentário do professor, vai identificar a informação, vai pegar aquela informação, vai jogar para o seu material de revisão, e aí a gente vai estruturando o nosso estudo, pouco a pouco, beleza? Vamos continuar aqui o conteúdo que vai ser cobrado nessa prova. Temos aqui as disciplinas. Tô vendo que a galera tá chegando aí na nossa live. Quem não deixou ainda o like, ó, aperta aqui, deixa o like, deixa o joinha e participa, hein? Esse negócio de aluno tímido, pessoa que só fica ouvindo, igual Netflix, não gosto não. Eu gosto de galera que fala, galera que interage, que realmente tira dúvidas, pergunta para aprender. Então, bora lá, vai participando, hein? Então, ó, pessoal, a gente tem a prova dividida em 2 módulos, né? Um módulo de conhecimentos básicos. A essa altura do campeonato, acredito que você já tenha lido o edital. Se você ainda não leu o edital, atividade aí para o dia de hoje. Mas vamos lá. Para a gente trabalhar o plano, a gente precisa detalhar alguns pontos do edital que são importantes para o nosso plano de estudo. Conhecimentos básicos, 30 questões. Língua portuguesa com 10. Olha só. Raciocínio lógico, 6 questões. Informática, 8 questões. E a parte de lei orgânica da Polícia Civil de Minas, com 6 questões. Na parte de conhecimentos específicos, a gente percebe aqui que grande parte, né, é de direito. Então, se você já vem estudando para a carreira policial, obviamente, se você já estudou constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação penal e processual extravagante, e a parte de direitos humanos. Principalmente, por exemplo, você que está estudando para a Polícia Penal de Goiás, né? Você está estudando o quê? Administrativo, constitucional, penal, processo penal, legislação penal, você está estudando direitos humanos, você está estudando tudo isso aqui. Tirando a parte específica de lei orgânica da Polícia Civil de Minas, obviamente, medicina legal e criminologia. Isso você não está estudando. Mas de resto, você está estudando tudo que está aqui. Então, esse que é o bacana do concurso para a área policial, porque você estuda para um concurso e você consegue estar pronto para vários outros concursos. Obviamente, vai ter uma parte específica, como é o caso aqui da Polícia Civil de Minas, que a gente tem sempre esse diferencial, né? O último concurso também teve a parte de criminologia, medicina legal. Quem estudou para São Paulo também estudou criminologia. A gente tem que se atentar um pouquinho a isso aqui. Não é complicada essa matéria, mas, obviamente, tem que dar uma atençãozinha a algo que muitas pessoas deixam de lado. Então, parte de informática, de criminologia, medicina legal, a gente precisa estudar com afinco, porque pode ser o diferencial, já que muita gente vem estudando a parte de direito para os concursos de polícia de modo geral, tá? Então, vamos lá. Esse é o panorama da nossa prova, conhecimento específico com 40 questões, muitas questões de direito, né? Temos aqui 30 questões de direito, envolvendo direitos humanos, 4 questões, 4 legislação penal e processual penal extravagante, 5 questões de direito processual penal, direito penal com 5 também, 6 de constitucional e 6 de administrativo, 5 questões para medicina legal e 5 para criminologia. Vamos avançar aqui no nosso slide para a gente verificar outros pontos. Bora lá? Deixa eu pedir aqui. Bom, um outro ponto, próximo slide, por favor. As provas elas serão realizadas em Belo Horizonte, então dia 26 de janeiro. Galera, olha só, tem muito tempo, tá? Até a prova. Dá para a gente bater todo o edital? Pergunta que todo concurseiro faz. Helena, dá para eu ver todo esse edital? Dá. Uma vez só? Não. No mínimo 3 vezes você vai ver esse edital. Ah, mas tem um pouco tempo
por dia, mas dá. Olha, é muito tempo até lá. Dá para a gente bater o edital pelo menos 3 vezes. O que seria isso? Vai bater o edital por teoria, por questões e por revisões. Isso dá para a gente fazer, é o mínimo, tá? Mas dá para a gente fazer muita coisa até o dia da prova. A gente tem aí muito tempo, né? 5 meses. 5 meses, um pouquinho mais, né? Até você se organizar e começar a estudar, você tem um pouco mais de 5 meses. Então, a prova vai ser realizada no turno da manhã. A gente tem ali, olha, duração mínima de 3 horas, 4 horas e meia, um tempo razoável para a gente fazer a prova. Temos também a prova, a prova dissertativa, na verdade, apenas por cargo de delegado, né? Apenas só delegado. Então, a parte dissertativa não vai ter. Eu já estava falando aqui que a parte, né, da FGV, da discursiva, enfim, eu gabaritei, né, olhando ali, só estudando a parte objetiva, nem me atentei com isso, mas aqui é uma preocupação dos delegados. Então, quem está estudando para delegado, inclusive, está interessante também esse edital para delegado, né? Não está fugindo ali muito desse de investigador. Tem algumas disciplinas a mais, mas também, dependendo do seu nível, de quanto tempo você vem estudando, é uma boa você tentar aí para delegado. Vamos avançando aqui no nosso conteúdo, vamos falar sobre as metas. Quando a gente fala sobre plano de estudo, a gente precisa pensar em teorias, questões e revisões, tá? Metas realistas. Então, uma meta realista, por exemplo, próximo slide, por favor, seria você colocar o tempo para cada uma dessas metas. Então, nós temos aqui, nas metas de teorias, eu gostaria que você trabalhasse, por exemplo, com 2 horas. Ah, Milena, mas 2 horas não dá para terminar certo assunto, né? Determinado assunto de uma disciplina. Não tem problema, você coloca mais tempo quando o ciclo, né, dessa disciplina aparecer novamente. Na verdade, essa disciplina aparecer novamente dentro do ciclo. Então, você vai girar o ciclo, apareceu de novo a matéria, você finaliza a teoria. Então, a gente colocaria ali, por exemplo, metas de teorias com duração de 2 horas. Na maioria das vezes, você vai conseguir terminar essa meta de teoria em 2 horas. Quando não der, você joga uma meta adicional para finalizar o assunto, sem problema algum, tá? Mas não no mesmo dia, você pode colocar no próximo momento que você estudar a teoria desse assunto, tá? Metas de questões, você pode colocar 1 hora e meia. Eu arredondei aqui para ficar mais fácil, assim como eu organizo dentro do planejamento dos meus alunos na mentoria, eu coloco ali 2 horas de teorias, 1 hora de questões, né? E 30 minutos de revisão. 30 minutos de revisão para cada meta. Não quer dizer que você só vai revisar 30 minutos, tá? 30 minutos de cada tópico do edital, beleza? Então, nas metas de teorias, você vai ter ali 2 horas para finalizar aquele assunto. Deu para finalizar? Ok. Não deu. No próximo momento que aquele tópico, aquela disciplina aparecer no seu ciclo, você coloca aquele mesmo tópico e finaliza o assunto. Finalizado o assunto, o próximo momento daquela disciplina no ciclo vai ser uma meta de questão sobre o mesmo tópico, tá? Então, vamos supor, estou estudando crimes contra a vida. Estudei a parte teórica. Virou o ciclo, apareceu de novo direito penal. Em vez de eu estudar crimes contra o patrimônio, por exemplo, seria o próximo, eu estudo crimes contra a vida novamente, só que por questões. Então, vou resolver ali em 1 hora 20 questões, por exemplo, tá? E a gente vai e resolve as questões. Depois, quando girar de novo, a gente coloca outra meta de teoria do próximo assunto. E as revisões, elas podem ser espaçadas. Deixa eu avançar aqui no slide para mostrar para vocês. As revisões, elas podem ser espaçadas em metas de 24 horas, 7 dias, 30 dias, ou uma revisão na semana. Vou já explicar sobre esse ponto da revisão. Mas aqui em relação ao ciclo, como falei para vocês, ele vai girar. Então, o ciclo, igual essa imagem, é um círculo. Cada cor dessa aqui é uma matéria. Então, se eu estou ali estudando a matéria azul, né? Depois vem a vermelha, a verde, a roxinha, e assim eu vou girando. Quando chegar ali no final naquela azul clara,
volto para azul escuro. Então, você vai fazendo isso, você vai colocar cada corzinha dessa, uma matéria, você vai girar. Quando voltar, você faz isso. Então, se eu estou ali na meta vermelha, estudando a teoria de crimes contra a vida, ali é o meu direito penal. Verdinha, português. E eu vou girando, né? Cada cor, uma disciplina. Quando eu chegar de novo na meta vermelha, eu vou fazer as questões de crimes contra a vida. Girei. Quando eu voltar para a vermelha de novo, vou fazer ali teoria de crimes contra o patrimônio. É um exemplo, tá? Só para você visualizar e entender como seria essa parte do ciclo, mesclando teorias e questões, beleza? Distribuição de horas dentro do ciclo vai ser de acordo com a prioridade ali, a importância daquela matéria dentro, né, do seu concurso. Quando a gente fala sobre investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, a gente percebeu que a maioria ali do conteúdo, né, é a parte de direito, mas a gente tem também conteúdos importantes que são os conteúdos ali de medicina legal, criminologia, parte de português, por exemplo, com 10 questões. Só que, quando a gente vai fechar todo esse edital, a gente vai bater todos esses assuntos, a gente vai, né, aprofundar para chegar realmente competitivo. Mas grande parte aqui das matérias, elas, né, são matérias de direito. E essas matérias de direito, você consegue aproveitar em outros concursos. Então, se você começar, por exemplo, estudando medicina legal e criminologia, você não vai conseguir aproveitar essas matérias para muitos concursos. Então, a gente está falando de um concurso com provas em janeiro. Se você começar a estudar hoje, vou estudar hoje Lei Orgânica de Minas Gerais, da Polícia Civil de Minas Gerais, vou estudar medicina legal, que é legal demais, né? Estudar isso, criminologia, e aí a prova em janeiro. No meio do caminho sai PCDF, sai Polícia Civil de outro lugar, Polícia Penal do Rio, Polícia Penal da Paraíba, e começa a sair um monte de concurso, e você é aquele concurseiro itinerante, né? Gosta de rodar o Brasil fazendo provas. Eu era assim. E aí você não vai conseguir aproveitar. Porque você vai estar estudando coisa específica daquele concurso de Minas Gerais. Apesar de ser importante, a gente pode mudar um pouco a ordem, né? A ordem desse ciclo, dessas disciplinas. Então, a gente vai priorizar algo se você visa não apenas a Polícia Civil de Minas Gerais, mas quer aproveitar esse estudo para outros concursos que podem surgir ao longo do caminho. A gente está falando de um caminho de 5 meses. Pode sair outra coisa no meio, né? Nesse meio tempo e provas antes, inclusive, de Minas Gerais. Então, a gente colocaria, priorizando ali, principalmente as matérias de direito, que, né, praticamente tem a mesmo quantitativo aí em relação às demais. Mas, obviamente, a gente não pode deixar de fazer a parte de informática e também de língua portuguesa. Informática costuma derrubar muita gente, a galera não dá muita atenção, então não pode. Vamos avançar aqui no próximo slide. Olha só, um exemplo de ciclo de estudos. Você pode começar, por exemplo, com direito processual penal, direito constitucional, informática, legislação penal, direito administrativo e legislação processual penal. Você começa com essas matérias. Na sequência, você puxa português. Na sequência, medicina legal, direitos humanos, raciocínio lógico, criminologia e lei orgânica. Por que isso? Ah, mas posso mudar, Milena? Eu gostaria de começar aqui, tirar, sei lá, começar com raciocínio lógico no lugar de informática. Isso aqui é um exemplo, tá? É uma sugestão. Você segue se você quiser, ou você faz a sua adaptação. Por exemplo, eu já estou avançado no direito constitucional, no direito penal e no direito administrativo. Você pode puxar mais matérias. Por quê? Porque essas vão passar com menos tempo no seu ciclo, apenas com 1 hora de questões. Você não vai precisar passar por teoria e depois questões. Você já vai direto para a parte de questões e revisão. Então, você consegue ampliar o seu ciclo. Então, um ciclo de estudos, para você estruturar um ciclo, saber exatamente se você vai utilizar somente essas matérias que estão em amarelo, ou se você vai ampliar, ou inclusive reduzir o número de matérias para iniciar. Por exemplo, uma pessoa que estuda 2 horas por dia, ela não tem condição de colocar um ciclo exatamente do tamanho que está aqui. Ela vai precisar reduzir para umas 4 matérias por ciclo, tá? Quando uma delas for finalizada, você puxa
a próxima, que são essas matérias que estão em branco, tá? Então, o tempo do ciclo vai depender da quantidade de horas que você tem na semana para você estudar. Então, se você tem um quantitativo de horas interessante, você consegue usar mais matérias no ciclo. Se você não tem, você coloca o ciclo menor. Eu percebo muita dificuldade nos alunos que querem ver todas as matérias ao mesmo tempo, e aí eles não conseguem dar conta, porque tem pouco tempo na semana para estudar. Pouco tempo na semana para estudar não quer dizer que você não vai ser aprovado no concurso. Você só vai precisar girar poucas matérias por enquanto, e você vai girando e vai vendo todos os assuntos, todos os conteúdos, de forma que você não esqueça. Porque o que a gente tem que fazer? É estudar hoje e lembrar em janeiro. Não dá para você sair, consumindo igual um desesperado, né? Devorando conteúdo e não vai lembrar desse conteúdo porque você não tem um plano de ação, você não planejou ver a teoria, fazer as questões, fazer as revisões. Revisão é muito importante, não dá para você negligenciar. Bora avançar, mas quero ver aqui, tem muita gente falando aqui no chat e eu vou responder todo mundo e já volto aqui para a nossa revisão da semana e revisão aí de 24, 7, 30, letra de lei, simulados, discursivo, vamos lá, vamos falar sobre isso. Deixa eu ver aqui se tem algum ponto interessante do que eu acabei de falar, que vocês estejam perguntando. A Dilson perguntando a galera aí do que é concurso sobre material em PDF. Sim, né? Você vai falar sobre o cargo de delegado? Charles, não vou falar hoje sobre o cargo de delegado, beleza? Não vou me aprofundar no cargo de delegado, mas tudo que eu estou falando sobre o planejamento, você vai usar para delegado, tá? Eu coloquei aqui que a gente tem, por exemplo, você pode, inclusive, usar esse ciclo como base. Só mudar as disciplinas que não caem para delegado e inserir né, as que caem. Por exemplo, tem civil, né? Tem outros pontos ali. Mas por exemplo, quando a gente vai aqui na parte dissertativa do cargo de delegado, nós temos questões, são 8 questões compostas aí das disciplinas, tá? De direito administrativo, de constitucional, de direito penal, de legislação penal extravagante, a parte de direito processual penal e legislação processual penal extravagante. Então, esse ciclo aqui, nessa ordem, já vai te favorecer também em relação ao estudo de delegado, tá? Para delegado, visando também a discursiva. Então, você faria uma alteração no ciclo apenas tirando aquelas matérias que caem para investigador e não caem para delegado. E você pode manter essa ordem, inclusive para estar também estudando para a discursiva, não somente a objetiva. Você vai estar se preparando para ambas, tá? Beleza, Charles? Mas depois a gente pode fazer algo voltado apenas para delegado. Beatriz? Beatriz, teria que ver com o suporte, tá? Suporte ali em relação ao material didático. Aqui a gente está falando sobre plano de estudos, sobre mentoria, sobre planejamento, a parte ali de material didático diretamente com a central de alunos, lá no site, ou através do e-mail do Guia Concurso, beleza? Deixa eu ver aqui. Tecnólogo, se é válido? Sim, tá? Tecnólogo, sim. Vamos lá, pessoal. Continuar aqui, vamos avançando aí no nosso assunto, vou falar sobre a revisão. Quem ainda não deixou o like aqui no vídeo, deixa o like. Cadê o like, pessoal? Deixa o like aí, vamos avançando. Revisão por semana. O que seria essa revisão por semana? O pessoal costuma ter um pouco de dificuldade para fazer a revisão, né? Como que estrutura essa revisão de 24 horas, 7 dias, 30 dias, com o nexo, né? De ter essa revisão espaçada, exatamente para evitar a curva do esquecimento, porque a partir de 24 horas você tende a esquecer 50% do conteúdo que você conseguiu reter. Nem tudo aquilo que você estuda, você entende, né? Você tem aquela sensação de chegar ao final do PDF e falar assim, nossa, não lembro de quase nada. Só lembro de alguns pontos. Beleza, aquele pouquinho que você lembra, ou aquele mais ou menos que você está lembrando, pode acabar se perdendo. A metade pode se perder
no dia seguinte, até 24 horas. Então, para a gente evitar isso, existe a revisão de 24 horas, a revisão de 7 dias e a revisão de 30 dias. Exatamente, você vai precisar revisar esses tópicos nesse espaço de tempo, que é o espaço quando você começa a esquecer tudo. E aí, para não esquecer tudo, você faz essa revisão. E a revisão por semana, por exemplo, você pode utilizar quando você gira o ciclo da teoria, depois você gira por questões, essa parte de questões pode servir como uma revisão na semana, né? Ali, dias depois. E aí, quando você chega no final de semana, você faz uma revisão teórica de tudo aquilo que você estudou na semana anterior. E aí você espaça. Você, por exemplo, estudei de segunda a sexta-feira, no sábado eu faço uma revisão de tudo aquilo que eu estudei na semana. Na outra, a mesma coisa. Depois você intercala colocando mais uma revisão, né, daqueles 15 dias anteriores. Você pode montar assim, que também funciona. Se você tiver dificuldade para saber, poxa, quando que eu vou saber que deu já 7 dias depois desse dia aqui que eu estudei? Né? Pode se perder um pouquinho. Então, temos essas duas opções, por exemplo. Letras de lei, é importante que você tenha mais para frente, depois de bater o edital, pelo menos vendo a teoria, vendo as questões, vendo as revisões, você tenha momentos para fazer leitura de lei seca das matérias de direito, tá? Simulados, apenas mais adiante, quando você já tiver visto boa parte do conteúdo, faz sentido você fazer simulados. E importante no simulado é você elaborar a estratégia de prova, você analisar os seus erros, montar o caminho ali que você quer percorrer na prova, entender qual é a sua melhor disciplina, a pior, para realmente escolher por onde começar e qual caminho você vai percorrer. E a discursiva, principalmente para delegado, é treinar, né? Ter um momento para você treinar algumas questões, entender como a banca cobra, qual o perfil, como que ela gosta que você coloque essa resposta sem dar enrolação, sem ficar... E também não colocar um negócio direto, assim, por exemplo, faz uma pergunta, você, é isso, né? Você precisa contextualizar dentro daquilo que ela perguntou, mas sem ficar fazendo enrolação, tá? Então, é muito importante que você também assista a aulas para entender qual o perfil da banca, como que ela gosta da prova dissertativa, tá? Então, é basicamente isso. Vamos avançando aqui. Deixa eu ver qual ponto mais que temos. Bom, mostrar para vocês uma planilha onde você pode organizar o seu plano de estudos. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Olha o Ramon. O Ramon esquece 90% no dia seguinte. Então, 30 dias depois já não sobra nem o vento, né, Ramon? Nem o vento. O negócio bateu, levou. Deus me livre, hein? Tem que fazer revisão, hein? Pelo amor de Deus, imagina na prova. Aí não dá, aí bate o desespero. Organizar as metas. Como que você pode organizar as metas? Você coloca uma coluna com a numeração aqui, tá? De metas. Você coloca uma coluna de matérias e aí você vai colocar as matérias exatamente como a gente colocou ali no ciclo, tá? Se você não tirou um print ali do ciclo, tira o print e aí organiza nessa sequência aqui as matérias. Assunto, como você vai saber o assunto? Você pode pegar do edital verticalizado, você pode abrir o próprio edital e ir pegando na ordem do edital, os tópicos, ou pegar do seu próprio curso, tá? Do seu material didático, e ir colocando na ordem do curso mesmo os assuntos de cada matéria. Assim você não se perde. E uma coluna do que fazer, né? O que você vai fazer? Então, você estrutura. Primeiro, o que eu falei para você? A parte teórica. Então, estudar a teoria por PDF ou videoaula, e aí você resolve 10 questõezinhas ao final de fixação, se sobrar tempo. Depois, você girar essa parte de teoria, você vai fazer as questões. E aí, deixa eu avançar aqui, colocar... Pode colocar ali no slide de questões, por favor? Meta de questões. Depois a gente volta para os intervalos. Vou mostrar aqui para vocês. É o próximo. Aí. Então, a gente gira essa parte azulzinha, é aquela que eu mostrei para vocês. É a parte de teoria. Então, a gente colocou uma coluna com a numeração, com as matérias, com os assuntos e, né, o que fazer, estudar a teoria. Na próxima, essa parte branca, a gente vai fazer o quê? Vai girar o mesmo ciclo, então o ciclo vai se repetir e a gente vai fazer aqui
as metas de questões. Voltar lá para o intervalo, o slide do intervalo, para explicar isso aqui para vocês. Nossa, eu sempre esqueço de tirar esse duranto. Eu sempre esqueço. Durante, pessoal, ignora esse Ozinho aqui. Intervalos durante o estudo da teoria, intervalos entre as metas. O que seria isso? Quando a gente está fazendo estudo teórico, é importante você utilizar algumas técnicas, por exemplo, o Pomodoro. Vamos tirar esse slide, está me dando agonia esse duranto aqui. Mas eu vou explicar para vocês. Vamos, pode deixar no próximo aí, deixa no das metas de questões. Então, por exemplo, se a gente está ali numa meta de teoria, né, nessa parte azulzinha, que é uma meta de estudar a teoria por PDF ou videoaula. Então, você, dentro dessa meta, o que eu falei para vocês? Vocês podem utilizar 2 horas para estudar a meta de teoria. Então, nessas 2 horas, não é diretão aqui, ó, ficar sentado e lendo e cansado vendo aquele conteúdo. Você faz o quê? Intervalos, como usando a técnica de Pomodoro. Você faz, por exemplo, 25 minutos, 30 minutos, para 5, ou faz 1 hora e para mais 5, para 10 minutos. E dessa forma você consegue avançar nas 2 horas líquidas fazendo sessões, tá? Usando o Pomodoro. Então, são intervalos dentro da própria meta. Agora, quando você vai pular de uma meta número 1 para a meta número 2, vai pular de uma matéria para outra, é importante que você faça um intervalo um pouco mais espaçado, tá? E aí você pode fazer ali um intervalo de 20, 30 minutos, tá? De uma matéria para outra, até para você descansar um pouquinho. Inclusive, você pode estudar uma meta de manhã, uma meta de tarde, uma de noite. Você pode fracionar aquilo que você tem para estudar durante o dia. Não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Bora pro próximo slide. Deixa eu ver aqui. As metas de revisão. Olha só. Aqui tem um exemplo da nossa plataforma de mentoria, como que eu organizo as metas dos meus alunos. Quando a gente está fazendo uma preparação, a gente tem as metas azuis, por exemplo, aqui de estudo, as metas verdinhas de questões, as metas laranjas de revisões. Então, as metas de questões, elas servem como uma meta de revisão por questão, mas a gente precisa também ter metas de estudo, né? Meta de revisão teórica. Então, a gente vai fazer 2 tipos de revisões aqui. E assim, eu organizo meus alunos. Aqui é um print da nossa plataforma, quando o aluno estava estudando para o TRF2, né? Cargo de policial judicial, por exemplo. Esse aluno, ele tem exatamente a data e o que é para ele fazer com um tempo específico para aquela meta, com um tópico e disciplina. Então, não fica perdido. Sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer cada modalidade. Bora avançar ao próximo slide. Sobre a curva do esquecimento, que eu falei para vocês, a importância da revisão. Tá? Horas depois você esquece 50% do que você conseguiu absorver, depois você esquece, né? Depois de uma semana, perde ali 70% e um mês, 95% daquilo que você acabou não estudando, tá? Não estudando ali por revisão. A importância do descanso. Descanso semanal é importante. Você estudou toda semana, conseguiu bater as metas, faça um descanso semanal. Quer um exemplo? Quando eu estudava, está no próximo slide aqui, a parte do descanso. Você faz descanso? Você descansa? Ou você acha que se você parar um segundinho para descansar, o concorrente vai, ó, passar à sua frente? É muito importante que você entenda uma coisa. Nesse momento, a sua principal preocupação tem que ser com você mesmo. Você é o seu maior concorrente na luta para ser aprovado na Polícia Civil de Minas Gerais. Não é o coleguinha que está do seu lado, não é o restante que está aqui assistindo a live. Você é o seu maior concorrente, porque vai ter dia ali que você vai acordar, não quero fazer nada hoje. Não quero estudar. Essa matéria é chata. Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero fazer revisão. Não, dá muito trabalho. Olha só, o trabalho que você vai ter para revisar não chega nem aos pés do trabalho que você vai ter para reestudar todo esse edital, se você não revisar, porque você não vai lembrar de nada. Então, é muito importante que você entenda que o seu maior concorrente agora é você. É você que vai estar desanimado, é você que vai estar esperando o melhor momento para estudar, e a gente não espera o melhor momento, a gente faz esse momento acontecer.
E você também não é um robô, você não é uma máquina, você tem que estar inteiro até janeiro. Então, até rimou, né? Então, por isso, você precisa descansar. Você precisa ter um descanso semanal. Isso não vai comprometer o seu estudo, muito pelo contrário, vai potencializar. Ah, mulher, você está falando isso porque você está doida. Estou doida, não. Fui aprovada em 6 concursos, saindo do zero. Nunca tinha estudado para concurso público. Em um ano, eu passei em 6 concursos, me tornei policial civil, e eu falo para você, eu descansava toda semana. Eu nunca virei uma noite em claro estudando. Eu nunca acordei 5 da manhã para estudar, porque eu tinha dificuldade em acordar cedo. Continuo tendo, mas é o meu normal. Eu sou assim. Se você gosta de acordar 5 da manhã e estudar, parabéns para você. Você vai acordar 5 da manhã e vai estudar. Eu não aguento. Eu não aguentava. Eu acordava o quê? 8 horas e estudava. Mas tem gente que acorda 5, 4 da manhã, cada um tem uma realidade. Você precisa entender que para você aplicar tudo isso é dentro da sua realidade, mas você não pode deixar de descansar, porque por mais que você seja um pouco diferente de mim e dos colegas, você continua não sendo um robô e descansar é necessário. Então você vai cumprir as suas metas, você vai atingir aquelas metas durante a semana e você precisa tirar um momento para você descansar, para você esquecer disso. E ir à praia é uma ótima. Eu sempre ia à praia, mas eu utilizava como recompensa. Não era uma praia assim tão à vontade. Era uma recompensa. Atingi o meu objetivo, 20 dias de estudos. Concluí a carga horária, bati os assuntos que eu precisava bater. Fechei ali todo aquele conteúdo por teoria, por questões, por revisões, mandei bem. Aí eu ia à praia, né? Então, você pode estabelecer recompensas até para tornar esse estudo uma coisa mais saborosa, né? Porque é um pouco difícil mesmo, porque é um sacrifício diário, é uma construção, é um processo. Então, se você não entender isso, que você não é um robô, que você precisa descansar, mas é um descanso também planejado, não é um negócio assim à torto direito, tá? O sono ele é muito importante porque é na hora do sono que você vai juntar ali aquelas informações e vai guardar na sua gavetinha para você conseguir lembrar e recuperar no dia da sua prova. Então, não negligencie o sono, pratique atividade física, descansa, tenha recompensas, porque vai ser muito melhor para você evoluir na sua preparação. Bom, próximo slide, deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Olha lá, não consegue, Ramon não consegue dormir cedo e não consegue acordar cedo. Aí temos um probleminha, né? Vamos avançar aqui no slide, deixar aqui o último enquanto eu falo com o pessoal. Deixa eu ver aqui. Tudo certo? Beleza. Bom, pessoal, cada um tem uma realidade, tá? Então você vai adaptar isso dentro da sua realidade. O importante é, poxa, não estou dormindo porque eu quero ficar aqui vendo Instagram, quero ficar fazendo outras coisas, ficar lutando contra o sono. Quantas vezes, né? Eu luto contra o sono porque eu quero ficar trabalhando um pouquinho mais. Mas a verdade é, quando a gente está estudando, a gente precisa descansar, a gente precisa planejar. Se você funciona à noite, poxa, Milena, funciona. Nossa, minha mente voa à noite. Beleza, você organiza, faz os testes, vê como que você vai render melhor, o melhor momento do dia para você render, e aí você organiza tudo isso que foi apresentado para você, para que você tenha realmente um bom desempenho, tá? Bom, pessoal, eu sou a Milena Machado, fui aprovada em 6 concursos em apenas um ano de preparação, sou mentora aqui das carreiras policiais, aqui está um pouquinho sobre mim. Inclusive, aprovei alunos concursos mais disputados desse Brasil, né? Auditor da Receita Federal, analista, Corpo de Bombeiros ali do Pará, Polícia Militar do Pará, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Guarda Municipal de Fortaleza, Polícia Civil de Goiás, Polícia Penal do DF, Polícia de tudo que é lugar. E nós temos aí o objetivo de aprovar vocês também na Polícia Civil de Minas Gerais. Então, se você quer se preparar em alto nível, só hoje, tá? Para quem entrar na mentoria aqui do Que Concursos para o cargo de Polícia Civil, cargo de investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, por exemplo, vai ter um desconto de 25% para ser acompanhado por mim durante essa trajetória. Então, não perca a oportunidade de se preparar, porque apenas hoje vai ter esse desconto
de 25% para os alunos que querem entrar na mentoria e participar dessa preparação em alto nível. Então, não deixa de participar, beleza? Deixa eu colocar aqui o último slide para vocês. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, Prof. Milena Machado, será um prazer ter vocês comigo. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. E se você estava tímido durante a nossa transmissão, manda pelo menos um oi para mim lá no Instagram. Fala, Milena, assisti sua aula, gostei. Não participei, mas eu gostei. Manda um oi, eu vou gostar muito de falar com você. E é isso, pessoal. Uma boa preparação. Fiquem com Deus e obrigada aí pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.